Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de HTML. Aqui vos fala o professor, engenheiro Agnaldo Silvio Albino Sachitwe. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje falaremos de um tema bastante pertinente, muito importante, introdução ao CSS. Então, aconselho, se ainda não viu as aulas anteriores, rever as aulas passadas. E se tiver uma dúvida, deixar aí nos comentários que a gente estará respondendo. Perfeito. Afinal de contas, o que é o CSS? E vamos lá ver. O CSS define como o conteúdo será apresentado, desde tamanho, fontes, cores, espaçamentos e margem. Significa que o CSS melhora aquilo que é, dá um novo visual, aquilo que é a nossa página. O CSS define como os elementos HTML, as escritas em HTML, serão apresentados. Perfeito. Uma regra em CSS é dividido em seletor ou mais declarações para o seletor. Okay? Significa que cada um dos blocos escritos em CSS pode ser denominado como regra. Essas regras estão divididas em seletor ou mais declarações para o seletor. Então, o que é um seletor em CSS, na escrita do código em CSS? É uma tag, normalmente é uma tag, a qual será aplicada a um estilo. A tag, uma tag que nós chamamos de etiqueta em HTML, na qual será melhorada o seu estilo dentro daquilo que é o CSS, ele é denominada como seletor. Perfeito. Agora, a declaração é formada por propriedades e seus valores para aquela tag. Significa que as propriedades daquela tag são denominadas como declaração. Elas podem conter propriedades, que são os atributos do estilo que se quer mudar, ou o valor da propriedade. Perfeito. Aqui temos aqui a exemplificação, um exemplo daquilo que é uma regra. Aqui tem a regra em CSS, tem o seletor, tem o P1, e nesse caso P1 seletor, que seria a tag, P1 seria a propriedade, e teríamos o valor desta propriedade, o atributo, separados por ponto e vírgula, temos para aqui e assim sucessivamente. Perfeito. Aqui temos um exemplo, por exemplo, é selecionado o H1, a etiqueta H1, que é de encabeçado. Teríamos a cor, que podia ser uma propriedade, e o valor, nesse caso seria o tipo, a cor que a gente quer dar à nossa tag ou ao nosso seletor. Okay? Também podemos modificar a fonte e por aí fora. E aqui temos um exemplo, por exemplo, temos aqui body, background color seria a cor de fundo do nosso corpo, da página, que seria a propriedade, e a cor blue seria o valor que a gente estaria dando a essa tag. E também se pode fazer a mesmíssima coisa com esses elementos como a gente tem por aqui, que são o parágrafo. Vamos mudar a cor, a alinhação de texto e por aí fora. Ok. Temos aqui alguns elementos importantes a se ter em conta dentro daquilo que é uma regra. Primeiramente, a propriedade termina com ponto e vírgula. Okay? Entre uma propriedade e outra, temos o ponto e vírgula para determinar onde começa, onde termina aquela propriedade. Comentários, a gente pode estar adicionando comentários. O que tiver entre estes elementos por aqui não será contado, não será tido em conta dentro daquilo que é a nossa página de estilo. Agora, outra coisa, para melhorar o visual, ok, a gente pode colocar ou programar tudo corrido desde que estejam separados com ponto e vírgula, ou se quisermos melhorar o aspecto daquilo que é, estamos a nossa regra, podemos separá-lo com ponto e vírgula, como
podemos ver por aqui. Estão separados com ponto e vírgula. Ok. CSS, inserção no documento. O CSS pode ser inserido no documento de 3 maneiras diferentes. Temos inline, quer dizer, na linha. A seleção head, significa que o estilo pode ser colocado dentro daquilo que é o nosso cabeçalho. Ou um arquivo CSS externo ao documento. Perfeito. Neste momento a gente está experimentando cada um desses elementos. Okay? Temos primeiro, vamos falar um bocadinho sobre o CSS inline. Significa que estaremos inserindo, aplicando o estilo diretamente na tag. Estamos, né? Ou na etiqueta. Como vemos por aqui. Por exemplo, p-style, a gente está inserindo diretamente o estilo a partir do código. Eu vou diretamente para o nosso projeto. Vamos vendo, né, estes elementos por aqui. Eu vou copiar isto que tenho por aqui. Vou modificando o estilo. Significa que isto aqui seria aquilo que é o código CSS. Perfeito. Eu vou por aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, o meu parágrafo. Deixa eu ver a minha página por aqui. Esse foi o projeto que a gente deixou, né? Estivemos fazendo a aula passada. Eu quero transformar, por exemplo, este parágrafo. Eu vou colocar diretamente na tag. Perfeito. Vou separar por aqui. Me deu um errozinho. Perfeito, vou atualizar, significa que eu vou colocando, por exemplo, style, vamos, né, estilo, entre aspas, né, como a gente já viu, esse será o nosso seletor, ok? Entre aspas, e colocamos, aqui temos a propriedade e o valor, né, estou a modificar a fonte, o tamanho de letra, né, para 20. E eu vou guardar por aqui, já está guardado, e eu vou verificar por aqui, perfeito, ok? Deu-nos alguma coisinha aí que não deveria estar por ali. Ok, perfeito, deixa eu apagar isso por aqui. Ok. Uma coisa mais temos por aqui, perfeito. Ok. Perfeito. Então, modificamos diretamente a partir da tag o tamanho de letra. Se eu passar, por exemplo, para 32, automaticamente ele vai também subir o tamanho de letra. Significa que o estilo está sendo aplicado diretamente na etiqueta. São 3 tipos de inserção de código CSS. A gente está vendo o primeiro, que nos permite inserir diretamente na tag, como vemos aqui neste exemplo que eu estou dando por aqui. Perfeito. Continuamos aqui com a nossa apresentação. Então, se a gente quiser modificar, por exemplo, eu vou colocar aqui outro código aqui, separado sempre com ponto e vírgula. Vamos, né? Separado com ponto e vírgula. Vou copiar por aqui. Tá? Vamos levar um elemento a mais. Eu vou pegar por aqui. Vou apagar que temos aqui o mais com mais. Perfeito. Então, vou modificar a cor do texto, como vemos por aqui. E foi inserido diretamente, ok? Vamos ver a cor do texto foi modificada, ok? Foi modificada. E vamos continuar a ver outros exemplos, ok? Então, esta seria uma maneira de inserir o estilo, modificar a tag diretamente a partir da linha. Agora vamos ver, né, o outro tipo, que seria definindo diretamente no head. Ok. A diferença, né, entre o anterior e este que nós temos por aqui é que aquele me permitia fazer a modificação, por exemplo, na linha. Significa que a modificação seria simplesmente para essa tag. Ok? Simplesmente para essa tag. Agora, aplicando o estilo, né, diretamente no head, me permite modificar, por exemplo, todas as tags, né, P, que são de parágrafo, automaticamente. E eu vou copiar também este código aqui para a gente ver como funciona. Vou copiar por aqui, esse seria comentário. Vou copiar por aqui e mostrar mais ou menos como funciona. Como estaria funcionando. Significa que eu vou apagar esse aqui que a gente colocou. Eu vou voltar como tínhamos, né? Formato original que temos por aqui. Então eu vou aplicar diretamente a partir do head. E eu vou colocar por aqui. Pronto, veio aqui algumas coisas a mais. Eu vou apagar esses elementos aqui. Não, o H1 pode ficar. Vou apagar esses elementos que eu tenho por aqui. Então, ok, vou apagar isto que eu tenho por aqui.
em que eu vou posicionar esse. Perfeito. Aqui teríamos, então. Significa, né? Significa que eu vou modificar o tamanho, né, dessa tag aqui para 20. Perfeito. Agora sim. Então, significa que a transformação será inteira para a página. Eu vou atualizar aqui e vamos lá ver. Ok, vemos que, né, aconteceu aqui uma transformação. Agora, diferenciando da anterior, né, que era feita diretamente na tag, é que se eu colocar, por exemplo, eu vou colocar outro P por aqui. Perfeito. Vou colocar outro parágrafo, por exemplo, tarefas. Vou colocar aqui tarefas feitas, né? Feitas. Significa que ele também é alterado, automaticamente vem com o mesmo tamanho, estamos, né? Vem com o mesmo tamanho, porque esse estilo está sendo aplicado nesse momento para todo o documento. Todo documento que tenha P, né? Começa que tenha parágrafo, então ele é transformado. A diferença é que o outro não, o outro eu aplicava diretamente para cada tag. Significa que eu tinha que aplicar nesta tag ou nesta que eu tenho por aqui. Se eu aplicasse nessa, então a transformação não acontecia nessa. Mas para isso eu permitia, né? Me permite que a transformação seja realizada, né, para todos. Então, nesse caso, aqui eu tinha como né, style, colocava o tipo de documento, type, né, teste CSS. Então, colocava aqui, né, o nosso seletor, vamos, as propriedades e os seus devidos valores, né, para a sua transformação. E acontecia a transformação sem problema nenhum. Então, esta é a segunda maneira de inserir, né, de transformar, de colocar estilo no HTML através do CSS. Perfeito. Então, outro jeito, né, seria folha de estilo externa. Que, afinal de contas, é isso. É como se fosse um arquivo separado, né, e é incorporado à página através de um link, através de um enlace. Significa que são arquivos diferentes e a gente, através de um código, de um link, um enlace, a gente conectava, né, com a página que precisa de ser transformada. Ok, então uma vantagem significa que esse estilo, essa maneira de inserção, né, permite fornecer uma aparência uniforme a todo o site. Outra vantagem também é que facilita a manutenção. Vamos? Eu só preciso de transformar um arquivo, né, para que todas as páginas pela qual tivessem esse link também fossem transformadas. Okay? Então, está por ali, né? É outra vantagem desta maneira de inserir, né, estilo a página através de um arquivo externo é que facilita a manutenção e diminui a repetição de código. Significa que ao aplicar, por exemplo, uma transformação numa tag ou numa etiqueta H1, estamos, né? Eu faço uma única transformação e qualquer página que eu precise que leve a mesma transformação, o mesmo estilo, eu simplesmente teria que conectar, né, através de um link e automaticamente cada uma das diversas páginas estaria transformada. Então, aqui estaríamos vendo a maneira como é feito esse vínculo com a página externa. Significa que utilizo a tag link, estamos, né? Estamos aqui link. Essa tag link estaria dentro do head, ok? Dentro do head, estamos aqui. Esses são alguns atributos que estariam dentro daquilo que é essa tag incorporada. Significa, teríamos o rel, né? Relacionamento do documento atual e o documento que está sendo referenciado. Estamos? Perfeito. Temos o tipo, né? O tipo do documento que a gente estaria definindo e a URL, né, o caminho, o nome do documento, né, que contém a folha de texto. Então, essa seria a maneira de vincular. Significa que eu crio um documento externo onde estará acoplado todo o estilo, ok? Toda a transformação de estilo. E quando em todas as páginas que eu colocar, né, este link que nós temos por aqui, então seriam automaticamente transformadas, ok? Então a gente estará vendo isso na prática, ok? Vamos ver isso bem na prática. Aqui tenho aqui um exercício ou
um conjunto de passos, né, que ajudam, por exemplo, a criar uma página externa de CSS ao estilo. Diz que salva a declaração de estilo abaixo, significa que o arquivo tem que estar na extensão formato CSS, assim como anteriormente para criarmos um HTML tínhamos que colocar a extensão .html, neste caso a gente colocaria a extensão .css. Por exemplo, style.css, esse seria o nome do nosso arquivo. Ok? Então, automaticamente estaríamos adicionando esta referência que a gente tem por aqui e estaria sendo transformada. Então, vamos ver tudo isso na prática. Né? Eu vou começar por aqui. Então, eu vou apagar a segunda forma de inserção do código. Vamos, que a gente viu por aqui. Eu vou apagar, vamos, né? E vamos inserir. Deixa eu ver se a minha página voltou normal. Ok, não guardei. Ok, perfeito. Agora sim, guardei. Ok, voltou ao normal. Então a gente vai fazer algumas transformações para ver realmente como funciona essa última maneira, né? Através de um vínculo externo. Perfeito, o que é que eu vou fazer? Eu preciso de criar um arquivo, né? Um arquivo CSS que no final vou colocar a extensão, ok? .css. Vou colocar aqui novo style, perfeito. Então eu vou guardar dentro daquilo que é a nossa, aqui está, a nossa pasta onde estamos guardando os projetos. Eu vou colocar style. Eu vou dar um nome. Atenção, esse nome é aleatório, né? Independentemente do nome que queira dar. Vou colocar esse nome aqui. .css. CSS. Então, essa extensão, lembrar que tenho que colocar .css, né? Para que o arquivo transforme, né? No tipo de arquivo CSS. Ok? Ok, perfeito. Então, temos aqui nosso arquivo. Vemos que já veio um bocadinho diferente. Então, eu vou ver aqui na nossa pasta, estamos aqui, né? O arquivo foi criado. Perfeito. Significa que a partir daqui eu vou fazendo as transformações. Ok. Agora eu preciso fazer um vínculo com esta página, né? Eu preciso fazer esse vínculo para que as transformações não sejam realizadas. Estamos, né? Eu vou colocando a codificação aqui, então automaticamente os elementos dessa página estarão transformados. Para que isso aconteça, estamos, né? Eu vou pegar esse vínculo, este aqui é o código para o vínculo que a gente viu bem a pouquinho. Então eu vou colocar dentro do head. Lembrando que eu tenho que colocar dentro do head. Não importa aonde, por baixo ou por cima, eu vou colocar aqui debaixo do título. Estamos, né? E perfeito. Estamos, né? Oba, houve uma situaçãozinha por aqui. Estamos, né? Problema das aspas, ok? Problemazinho das aspas aqui. Perfeito. Aqui também deu um problemazinho. Eu vou transformando por aqui. Ok. Perfeito. Aqui não há problema nenhum. Vamos, né? Style.css, nesse caso está aqui, style.css, seria o nosso arquivo CSS, ok? Tá todo ele vinculado. Então, aqui está, né? A partir deste código significa que já existe um vínculo entre esse arquivo CSS e a nossa página HTML. Significa que toda a transformação que eu for fazendo aqui do estilo, dos elementos, das tags que eu tenho por aqui, estarão sendo realizadas sem problemas nenhum. Então, vamos indo transformando, né, realizando algumas transformações, ok, daquilo que é o nosso CSS. Primeiramente, a primeira transformação que eu vou fazer, eu vou colocar aqui o nosso seletor, estamos, né? Significa que eu vou, com este código, deixa eu apagar por aqui. Ok, perfeito. Então, eu vou fazendo algumas transformações dentro daquilo que está aqui, né, o body. Deixa eu voltar por aqui. Ok? Então, eu vou transformando alguns elementos que estão dentro do body. A primeira coisa que eu vou colocar, vou modificar a fonte, ok? Fonte, vamos, né? Deixa eu me colocar por aqui, deixa eu voltar. Eu vou modificar aqui a fonte, vamos, né? Eu vou colocar o tipo de letra Arial, vamos, né? Vou colocar Arial, que é isso que eu tenho por aqui. Ok. Vou precisar simplesmente deste, estamos, né? Vou modificar a coisa, a margem, né? Vou modificar a margem. A margem eu vou colocar, pronto, 0, né? Não importa, vou colocar a margem 0. Ok, deixa eu modificar alguns elementos por aqui. Ok. O topo também eu vou colocar 0. E a cor do documento, né? Background color. Background color é
né? Vou colocar a cor branca, né? Completamente branca, que eu tenho, essa que eu tenho por aqui. Ok, perfeito. Significa aqui, vamos lá ver. Ok, 9. Pronto, eu coloquei aqui, eu quis colocar uma cor branca. Como vemos por aqui, nosso documento já está sendo transformado, ok? Vou modificar aqui a cor, estamos, né? Vou modificar aqui a cor, porque eu quero aqui uma cor branca. Vou colocar aqui o código, F4, ok, perfeito. Enter. Agora sim, deixa-me lá ver, meu código sendo transformado. Perfeito, estamos. Essa é a cor que eu quero, né? Aí meio cinzentinha. Essa é a cor que eu quero para a minha página. Então, como vemos, a transformação está sendo feita a partir de um código, né, externo. Está sendo realizada através de um código externo, como a gente tem por aqui, como conseguimos ver por aqui. Perfeito. Então, eu vou transformar, né? Já transformei o body. Agora, outra coisa que eu vou transformar, por exemplo, eu tenho aqui o meu header, né? Que a gente já viu, né? Que pode ser tomado como menu. Né? A gente fez isso na aula passada. Repito, se por se acaso não assistiu ou não viu a aula passada, aconselho que, né, verifique por aí a aula passada, que falamos já sobre esses elementos aqui que a gente colocou por aqui. Perfeito, então vou dar uma transformação também por aqui, vamos lá ver, vou chamar o header, que eu tenho por aqui, vamos, né, e eu vou transformar o nosso header, ok, coloquei um elemento mais aqui, vamos, né, vou colocar o header, por exemplo, vou modificar o background color, ok, aqui eu vou colocar uma corzinha aqui, vamos lá ver, perfeito, pronto, um cinzento escuro, ok, perfeito. Vamos modificar também alguma coisinha por aqui, cor, né? Vou colocar aqui um white, ok? Vou colocar aqui um white. Vou colocar aqui, né? White. Oba. Deixa eu lá ver aqui, a cor branca. Perfeito, vamos escolher outra cor aqui, que essa aqui é bem parecida a outra que eu tenho por aqui. Vamos ver se é assim. Perfeito, estamos, já. Eu vou colocar aqui, ponto e vírgula, estamos, né? Essa é a cor branca. E, né? Vou colocar aqui o topo, padding, né? O topo, vou colocar 10 pixels, ok? E eu estou a transformar, né? O header, nesse caso estou simplesmente no header. Eu vou colocar, por exemplo, a alinhação do texto e vou colocar no centro. E vamos lá verificar como está sendo transformada a nossa página. Oba! Como vemos por aqui, estamos, né? Já transformei o meu header. Este por aqui, eu estou a dar um estilo, né? Um estilo, alguma coisa diferente da minha página. E agora sim começa a fazer sentido aquilo que é a estrutura básica, né? Do HTML5, como está formado, porque significa que a hora de colocar estilo, eu vou fazendo estilo, né? Tendo em conta os diferentes elementos daquilo que é a minha página. E eu já fui dividindo, que tinha o header, tinha o nav, temos o main, né? Que podia conter, que aportava todo o conteúdo da minha página, tinha o side, o footer, por aí fora. Então, nesta página, os únicos elementos que nós temos por aqui é o header, o main, e a gente vai continuar a fazer uma pequena transformação. Ok, perfeito. O que mais a gente pode transformar na nossa página? Ok, eu vou colocar aqui o H1, vamos, né? Também posso ter o nosso título aqui, ok? Perfeito, coloquei um elemento aqui, uma margem, né? Aqui não vou lhe dar nada, vou colocar aqui 0, perfeito. Outra coisa que a gente pode ir transformando, ok? Outra coisa que a gente pode ir transformando, por exemplo, é o main, vamos, né? Main, eu vou transformar o main. Vou transformar o main. E vou colocar, né, o topo, o padding. Vou colocar aí 20 pixels, ok? 20 pixels, ok? Perfeito, vamos lá ver como. Vamos lá ver, tem aqui uma coisinha a mais. Isso vai nos dar aí um erro. Ok? Oba, ok, transformei, significa que subi
Eu já fiz a separação, esse é o meu header, aqui tenho o meu main, estamos onde contém todo este elemento por aqui. E eu já dei, né, subi um bocadinho por aqui, ok? Perfeito, vamos ver mais que transformação a gente pode fazer por aqui, ok? Acho que até aqui, né? Essa é mais ou menos a transformação. E se a gente quiser acrescentar uma outra coisa, vamos, né? Se quisermos, por exemplo, fazer uma transformação no section, ok? Section, vamos, né? Oba, o section, né? A gente colocar aqui o section, tá por aqui, vamos, né? E eu vou colocar também a liga, vou colocar aqui a alinhação. Vamos colocar, deixa-me lá ver. Deixa-me lá ver. Ok, vamos lá. Igual que o header, vamos, né? Não tenho o que eu quero colocar por aqui, por isso que não temos, ok? Clique no center, né? Aqui eu vou colocar elementos no centro, vamos lá ver. Oba, por isso que não transformou. Perfeito, porque não tem muitos elementos, ok. Mas pronto. E no decorrer das aulas, então, a gente vai fazendo as devidas transformações, vamos acrescentando e colocando novos elementos. Então, até agora, mais ou menos a gente viu, né, como a gente pode transformar a nossa página através do CSS, transformar o nosso conteúdo, transformar a nossa apresentação. Então, esses são mais ou menos elementos, né, como criar um documento CSS e conectá-lo à nossa página. Assim a gente colocou desse jeito, fez a devida conexão, ok? Perfeito. Então, esse é o nosso projeto. A próxima aula a gente continuará a ver. Nesse momento estaremos levando já os dois elementos. Estaremos levando o HTML e o CSS. Estaremos acrescentando algumas coisas de HTML e melhorando o estilo com o CSS. Então, a nossa aula vai terminar por aqui. Eu espero que tenham entendido como utilizar o CSS, como transformar, como fazer a conexão e os 3 tipos de inserção, né, de vínculo com o CSS, que é através do head, ok? Que é através inline, ok? Significa que diretamente na tag ou através de um arquivo externo e a gente faz a conexão através desse link por aqui. Então, pessoal, a gente fica por aqui. A próxima aula vamos acrescentando os outros elementos, vamos transformar a nossa página, nosso projeto, conhecendo outras coisas interessantes, ir acrescentando outras coisas bastante interessantes e temos coisas mais interessantes também sobre o CSS, estaremos vendo. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, a gente estará respondendo e nos vemos na próxima aula. Até lá, continue programando, exercitando e buscando mais elementos. Tamo juntos, pessoal.